Outrora, Tel Aviv era um símbolo de um país moderno e próspero, mas hoje transformou-se num pesadelo. As sirenes voltam a soar sobre a cidade e o céu está cheio de fumo negro proveniente de carros em chamas e edifícios destruídos. O Irã lançou um ataque com mísseis devastadora, que superou todas as expectativas, em apenas 1 minuto. Como resultado do ataque maciço com mísseis balísticos de médio alcance, Shahab-3, o centro comercial e militar de Israel foi destruído. Estes mísseis, anteriormente considerados obsoletos, estão novamente na moda, com um alcance de mais de 1.300 quilômetros e capacidade para transportar várias cargas ao mesmo tempo. O Shahab-3 foi aperfeiçoado para criar pânico e pressão psicológica, e não para destruir alvos. Não caem no chão como os mísseis normais, mas explodem no céu a uma altura de 2 a 5 quilômetros, espalhando milhares de submunições que caem como chuva sobre as casas. O resultado não é apenas destruição, mas também choque e terror. As pessoas na cidade dizem que é como um apocalipse. Ruas em chamas, redes elétricas desligadas, carros em chamas e alarmes sem parar. Em pânico, as pessoas correm para abrigos, mas eles estão lotados. Além disso, mesmo debaixo da terra não se sente segurança, porque o céu não serve mais como proteção, mas como fonte de medo. O sistema de defesa antiaérea Cúpula de Ferro, que é um símbolo da segurança de Israel, começou a falhar. Como resultado da nova tática do Irã, em que os mísseis explodem no ar, o sistema não consegue identificar com precisão o alvo e repelir o ataque a tempo. Estamos a enfrentar uma ameaça para a qual não estamos preparados, nem psicologicamente nem tecnicamente, afirmou uma fonte militar desconhecida. Isto mostra que a estratégia de Teherã mudou. O Irã não pretende a destruição imediata das infraestruturas, pelo contrário. Quer dar ao inimigo a impressão de que tem controle total e é responsável. A nova fase da guerra inclui a luta pela saúde mental das pessoas e a destruição das suas convicções de segurança. Especialistas em defesa da França e da Alemanha afirmam que o Irã está a utilizar uma estratégia de guerra psicológica em grande escala. Trata-se de uma operação cuidadosamente planeada, e não de um contra-ataque. Os satélites mostram mais de 30 lançadores em todo o território iraniano a disparar mísseis em sincronia. Isso dificulta a identificação da ameaça e a resposta rápida das Forças Armadas israelitas. Na verdade, Tel Aviv estava em estado de congelamento tático. Os centros de controlo foram colocados em estado de emergência. Os transportes foram paralisados e os edifícios governamentais foram evacuados. A internet funciona de forma instável e as comunicações foram interrompidas. Os hospitais de campanha estão lotados e o número de médicos é limitado. Depois de convocar o Conselho de Segurança Nacional dos EU, o presidente Donald Trump anunciou que os Iowa estão prontos para apoiar Israel a qualquer custo. A Casa Branca, por outro lado, está muito preocupada com o facto de que qualquer reação imprudente possa levar a um conflito em grande escala em toda a região, incluindo Iêmen, Síria e Líbano. Neste momento, a comunidade internacional está dividida. Enquanto os aliados do Irã, em particular o movimento Hezbollah e as autoridades sírias, apoiam abertamente Teherã, os países europeus apelam à contenção. A mídia iraniana chama os ataques a Israel de momento histórico e início de uma era de resistência contra a agressão unilateral. Os moradores de Tel Aviv estão em alerta constante. Ninguém sabe se os ataques continuam ou se isso é apenas o começo. Mas uma coisa é certa: a confiança de que o sistema de defesa israelita, construído ao longo de décadas, era inexpugnável, foi destruída em apenas algumas horas. A guerra armada é mais do que isso. É uma luta pelo poder sobre as mentes das pessoas, pela destruição da estabilidade no país e pela destruição da confiança no Estado. Tel Aviv. Há fumo a subir, o que significa que uma nova era começou no Médio Oriente, cheia de medo e guerra de alta tecnologia. Olá,
No centro do novo e ainda mais devastador ataque, estava a segunda cidade mais importante de Israel e o maior centro industrial do país. As forças armadas iranianas continuaram a bombardear Tel Aviv com mísseis Shahab-3. Chegou a hora do Sagil-3, um míssil balístico de alta precisão, cuja potência e velocidade assustaram os militares israelenses. De acordo com relatos da mídia israelense e internacional, o alvo inicial foi o escritório de campo do canal de televisão Channel 14, que é o principal meio de comunicação em Israel. A explosão foi tão forte que o prédio quase desapareceu. Seguiu-se imediatamente um segundo ataque contra uma mesquita no centro da cidade. A rua ficou coberta de poeira, sirenes soavam alto e uivavam. Carros ficaram presos em engarrafamentos e as pessoas corriam em todas as direções. No entanto, a destruição não foi o pior. O Sagil-3 é mais do que um míssil. É uma arma moderna com um alcance de mais de 2.000 quilômetros e capacidade de atravessar várias camadas de defesa. Especialistas internacionais afirmam que este tipo de arma é um verdadeiro avanço no arsenal do Irão. É capaz de atingir alvos no sul da Europa, bem como em todo o território de Israel. A criação do míssil Sagil-3, com o uso de tecnologias furtivas, que lhe permitem evitar radares e sistemas de interseção, tornou-o invisível. Os sistemas de defesa aérea israelenses Iron Dome e Arrow 3 revelaram-se quase impotentes. O míssil é difícil de encontrar e praticamente indetectável devido à sua mobilidade, capacidade de mudar de posição e lançamento muito rápido. As principais infraestruturas de Haifa foram alvo de ataques. Uma base aérea, um centro de reconhecimento e vários grandes centros de telecomunicações. Pelo menos 11 alvos foram considerados significativamente danificados. As forças de defesa aérea tentaram responder ao ataque, mas os seus esforços foram infrutíferos. Os mísseis atingiram o alvo, apesar de todas as tentativas de os interceptar. O Sagil-3 é particularmente perigoso devido ao seu sistema de controlo inteligente. A ogiva, que pesa até 700 kg, contém explosivos com um raio de ação mais elevado. O míssil está equipado com algoritmos de autoguiamento que mudam em tempo real para responder às tentativas do inimigo de alterar a trajetória de interseção. Ou seja, o míssil é capaz de evitar ataques e ainda assim atingir o alvo, mesmo que seja detectado. A maioria dos alvos destruídos incluía o quartel-general do Comando da Região Norte, responsável pela coordenação das operações do Exército de Defesa de Israel na fronteira com o Líbano e a Síria. Sua perda colocou em risco a mobilidade operacional do exército israelense. Como sem um sistema de comando, mesmo os exércitos modernos se transformam em unidades dispersas sem um plano único. Alguns analistas já chamaram isso de cegueira informacional. Os moradores de Haifa dizem que a cidade está em caos total. As pessoas têm medo de sair à rua, fecham-se em casa e desligam a luz para não se tornarem alvos. Há filas enormes nos supermercados e farmácias, e os centros de saúde estão lotados. Cada vez mais pessoas comparam a situação à de 2006, quando o Hezbollah bombardeou a cidade, mas na época os danos foram muito menores. É revelador que o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirme que a operação em Haifa é apenas a segunda onda da resposta às ações de Israel em Teherã e Gaza. Teherã sublinha que, se Israel continuar a sua agressão, os ataques se alastrarão para locais fora do Médio Oriente. Atualmente, isso parece uma ameaça real. Também há movimentos na arena internacional. A China propôs uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU devido à sua influência significativa na região. A Rússia também pediu um cessar-fogo imediato e o início de negociações. Ela também lembrou que outras partes regionais podem participar do conflito. Entretanto, parece que Israel ainda não está pronto para ceder. A situação em Haifa não é apenas mais um capítulo na história do conflito.
Ela indica que os métodos e tecnologias antigos não funcionam. O Irã está a atingir um novo nível em termos de quantidade, precisão e impacto psicológico. Israel se viu numa situação em que seus sistemas de defesa não estavam preparados para novas ameaças. Se isso continuar, o próximo alvo pode não ser apenas militar, mas sim simbólico, capaz de destruir os alicerces do Estado. O Irã anunciou oficialmente o lançamento do míssil balístico hipersônico Fatah-1, o que deu um novo rumo à guerra. Até então, ela passava despercebida e era mencionada apenas em fugas de informação dispersas e nos bastidores de conferências militares. No entanto, em 18 de junho, às 5h42 da manhã, hora de Jerusalém, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica publicou um vídeo do lançamento com uma breve declaração. A nossa voz ressoou sobre Jerusalém. O tempo de silêncio acabou. O Fatah-1 é mais do que um simples míssil. É uma demonstração dos avanços tecnológicos do Irã. Foi criado no país e pode atingir velocidades entre Mach 13 e 15, o que o torna 5 vezes mais rápido que o som. Além disso, o míssil está equipado com uma ogiva hipersônica, HGV, que lhe permite evitar qualquer sistema de interseção, incluindo orientação por satélite, e realizar manobras na fase final do voo. Ele pesa mais de 200 kg e percorre cerca de 400 km. No entanto, a manobrabilidade é a principal vantagem, e não apenas a potência. Mesmo alguns segundos antes do impacto, o Fatah-1 pode mudar de rota graças ao HGV. É esse componente que priva o sistema de defesa antimísseis israelita do tempo necessário para responder. O míssil já se desvia da sua trajetória inicial e move-se de forma imprevisível enquanto os radares tentam prever o seu percurso. O primeiro impacto registrado foi contra a base militar de Mitzpe Ramon, no deserto do Negev, que serve de centro de treino para pilotos israelitas. O míssil conseguiu atravessar os bunkers, apesar da sua proteção. Segundo testemunhas, a explosão foi tão forte que foi ouvida a mais de 15 quilômetros de distância. Hangars, o centro de comando e vários aviões em manutenção foram danificados pela explosão. Analistas enfatizam que o ataque à base aérea é mais do que uma simples manobra tática. É um golpe que simboliza a superioridade aérea de Israel. Na Síria, Gaza e Líbano, os caças F-35 decolaram exatamente daqui. A destruição de parte da infraestrutura de Mitzpe Ramon reduzirá a capacidade operacional de Israel nas próximas semanas, ou talvez meses. Israel respondeu rapidamente. Várias áreas no sul do Líbano, suspeitas de abrigar consultores iranianos, foram bombardeadas pela artilharia do Tzahal. No entanto, o impacto foi insignificante. Segundo um porta-voz do Tzahal, o inimigo alterou os seus esquemas logísticos, está a lançar a partir de plataformas móveis e muda constantemente de localização. Isto demonstrou a flexibilidade da campanha iraniana. A imprensa internacional começou imediatamente a discutir se o Fatah-1 era realmente um jogo a partir do zero. Parece que a resposta é sim. A revista The National Interest afirmou que Israel enfrentou pela primeira vez na sua história armas hipersônicas criadas não pelos Brasil, pela Rússia ou pela China. Este acontecimento alterará significativamente o equilíbrio de forças no Médio Oriente e no contexto militar e estratégico global. A Alemanha e a França expressaram preocupação com o facto de as armas hipersônicas se terem tornado um novo padrão de conflitos nas regiões. Entretanto, os Gavila começaram a cooperar com Israel na área de inteligência e defesa antimísseis. Embora até o Pentágono reconheça, o Fatah-1 é rápido demais para a maioria dos sistemas, incluindo o THAAD e o Patriot. O Irã continua sua estratégia. Teherã afirmou que o Fatah-1 foi utilizado em resposta às repetidas provocações de Israel, incluindo tentativas de sabotagem em instalações nucleares iranianas e assassinatos de cientistas iranianos. Hossein Degan, ministro da Defesa do Irã, salientou que a cada ato de agressão
a resposta será cada vez mais destrutiva e tecnologicamente aperfeiçoada. Entretanto, dentro de Israel, a tensão aumenta. As manifestações em Tel Aviv transformam-se em conflitos. As pessoas querem saber por que um Estado desenvolvido não está preparado para ataques hipersônicos. Onde estão os analistas e os serviços secretos que deveriam ter dado um aviso atempado? Apesar das garantias dos responsáveis oficiais, a moral nacional está a deteriorar-se rapidamente. Até mesmo os mais fiéis apoiantes do governo começam a duvidar se Israel tem forças suficientes para continuar a lutar contra os novos problemas. Como resultado, o Fatah 1 tornou-se mais do que uma nova arma. Tornou-se um símbolo do renascimento do Oriente e do fim do domínio impune de um único interveniente na arena do conflito do Médio Oriente. Enquanto o mundo estava chocado com o aparecimento do Fatah 1, o exército iraniano apresentou o Fatah 2, uma nova geração de armas hipersônicas, o Fatah 2. Se a primeira versão deste míssil assustou Israel, atingiria os seus símbolos e sistema de comando. Segundo dados de inteligência, foi precisamente este míssil que atingiu o complexo militar do Ministério da Defesa de Israel em Tel Aviv. Foi o primeiro ataque a uma instalação militar tão importante na história do país. O Fatah 2 não é apenas uma versão melhorada do seu antecessor. É o verdadeiro auge da tecnologia balística moderna. O míssil está equipado com um bloco planador hipersônico manobrável de nova geração, que pode alterar a rota com alta precisão na fase final do voo e atingir velocidades de até Mach 14. Embora anteriormente tal arma fosse considerada exclusiva das superpotências, agora Teherã possui-a. O segredo do sucesso do Fatah 2 está na sua arquitetura única. O seu corpo extremamente leve e resistente ao calor garante alta manobrabilidade e resistência ao superaquecimento ao entrar em contato com o ar. Ao contrário dos mísseis tradicionais, este míssil tem um bocal adicional com propulsão regulável, que lhe permite mudar rapidamente de rumo. Foi graças a isso que conseguiu atingir um alvo no centro de Tel Aviv, ultrapassando tanto o domo de ferro como o Arrow Tree. A destruição da infraestrutura do Ministério da Defesa não é tudo. O Serviço de Coordenação de Operações Aéreas, os canais de comunicação de reserva e as salas de servidores foram destruídos. O exército israelita está à beira da desorganização digital devido ao facto de uma parte significativa das suas forças armadas ter ficado temporariamente sem comunicação e controlo centralizado. Os meios de comunicação iranianos chamaram abertamente o ataque de demonstração de determinação e capacidade. O ataque ao coração militar de Israel é uma resposta a décadas de impunidade, afirmaram na Press TV. Analistas ocidentais chamam este evento de ponto de não retorno, porque é a primeira vez na história do conflito israelo-iraniano que o Irão ousa atacar não apenas uma instalação militar, mas um centro administrativo de defesa. A base técnica do Fatah 2 merece atenção especial. Com a ajuda de um corretor inercial interno, o míssil pode usar navegação por satélite, o que lhe permite continuar o voo mesmo em caso de supressão do GPS. Além disso, o seu sistema de orientação utiliza um algoritmo de análise de alvos baseado em redes neurais que, dependendo da ameaça de interseção, pode escolher autonomamente a rota. O Fatah 2, graças à sua independência e precisão, é não só uma arma de intimidação, mas também um meio de neutralização estratégica da defesa do inimigo. O Ministério da Defesa iraniano afirmou que não há mais alvos inatingíveis. Já há uma reação a esta declaração. Em Israel, os planos de defesa de alvos importantes, como edifícios governamentais e o centro nuclear em Dimona, estão a ser urgentemente revistos. Mísseis como estes estão a mudar a noção de guerra, salientam os especialistas da Rand Corporation e da Jane's Defense Weekly. Anteriormente, os estados confiavam em uma defesa escalonada e no tempo para interceptar,
mas agora tudo acontece em segundos. O FAT-2 voa do Irão para o centro de Israel em menos de 7 minutos. Como resultado, qualquer demora ou erro no reconhecimento pode causar milhares de mortes. Em Israel, a opinião pública mudou drasticamente. As pessoas querem respostas sobre quais armas foram ignoradas. Em que estado se encontra a inteligência que prevê os riscos? Por que o alvo que foi atacado não estava protegido por um nível adequado de defesa antiaérea? Ainda não há respostas. O primeiro-ministro Netanyahu foi obrigado a mudar temporariamente para um bunker secreto em Jerusalém, e o governo evacuou urgentemente funcionários de vários edifícios administrativos no centro da cidade. O Irão, por sua vez, não mostra sinais de abrandamento. As declarações do comando do IRGC, pelo contrário, indicam a preparação para a terceira fase da campanha de mísseis. Segundo dados não confirmados, foram implantados no Irão novos tipos de complexos de mísseis móveis, que podem atingir alvos a uma distância de até 3.000 quilômetros. Washington e Bruxelas ainda não sabem o que fazer. A OTAN não tem pressa em intervir diretamente, porque teme envolver-se num novo conflito grave. Embora os Estados Unidos ainda limitem o acesso a equipamentos e informações de inteligência, até mesmo o Pentágono reconhece que, pela primeira vez em muitas décadas, Israel não está um passo à frente, mas um passo atrás. O Fatah-2 colocou em risco o equilíbrio de forças na região. Não se trata apenas de um avanço tecnológico, mas de um golpe que colocou em causa a solidez da estratégia militar israelita. Pela primeira vez em vários anos, Israel viu-se numa posição de defesa forçada, em vez de domínio. A guerra invadiu todas as casas e ruas, e não apenas explosões e alvos militares. Israel, que por muito tempo se considerou uma ilha de estabilidade em meio ao turbulento Oriente Médio, enfrenta agora a mais grave crise humanitária e social que já viveu. Os ataques com mísseis iranianos causaram destruição comparável aos piores períodos do século XX. Segundo dados mais recentes, cerca de 8, 100 israelenses foram obrigados a abandonar suas casas para fugir dos ataques contínuos. As pessoas dormem em tendas nas ruas, no metrô e em garagens subterrâneas. O governo de Israel foi obrigado a construir dezenas de campos temporários em todo o país, mesmo em áreas remotas do deserto de Negev. No entanto, não há lugares suficientes. Cada vez mais famílias relatam que lhes é negado alojamento devido à superlotação dos centros de acolhimento. Mais de 25.000 edifícios foram considerados totalmente destruídos ou impróprios para a habitação. Isto não se aplica apenas a edifícios residenciais, mas também a escolas, hospitais, escritórios e centros comerciais. A infraestrutura urbana de megacidades como Tel Aviv, Haifa e Ashdod está quase totalmente destruída. Em alguns locais, não há eletricidade nem água há mais de 72 horas seguidas. As autoridades locais reconhecem: não temos condições de restaurar o sistema. Temos falta de tempo e recursos. Mais de 25.000 reclamações oficiais de pessoas afetadas pelos danos foram enviadas ao Ministério das Finanças de Israel. Cada reclamação representa uma situação trágica pessoal: perda de casa, negócio ou morte de um familiar. Os especialistas em avaliação de danos estimam que os custos de reconstrução podem ultrapassar os 18 mil milhões de dólares, quase o equivalente ao orçamento militar anual do país. Mas a nova realidade não depende apenas das perdas físicas. O impacto psicológico tornou-se, talvez, ainda mais devastador. As pessoas que vivem lá têm medo de dormir à noite. Foi registrado um aumento sem precedentes de consultas por transtornos de ansiedade, depressão e ataques de pânico em farmácias e hospitais. Psicólogos de Israel já estão a discutir as consequências da geração da guerra, especialmente para os adolescentes que sofreram com as explosões, a evacuação e a perda de entes queridos. Enquanto isso, o governo reforçou a vigilância sobre a circulação de pessoas. Foi proibida a saída do país sob o pretexto de garantir a segurança nacional. Desde meados de junho,
O aeroporto internacional Ben Gurion permanece fechado. Milhões de israelenses se sentem moral e fisicamente isolados. Tornamo-nos reféns no nosso próprio país é a nova frase que se tornou popular na sociedade. Entretanto, a situação piora. Em resposta às críticas, a polícia endureceu a sua atuação nas manifestações. Os primeiros confrontos em massa entre manifestantes e a polícia ocorreram em Tel Aviv e Jerusalém. As pessoas saem às ruas com cartazes: "Não acreditamos mais" e "Onde estão as nossas cúpulas?". Vários deputados da oposição já começaram a exigir eleições antecipadas, acusando o governo de falta de segurança. Tudo isso provocou um escândalo internacional. Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, expressaram preocupação com a situação humanitária em Israel. Israel já havia sido frequentemente criticado por causa dos conflitos em Gaza. No entanto, agora o mundo vê o sofrimento da população civil israelense e exige intervenção. Enquanto isso, a mídia internacional relata um número crescente de histórias trágicas de pessoas comuns, como uma mulher que perdeu o marido e o filho quando um foguete atingiu sua casa, um menino que foi encontrado sob os escombros após 17 horas, e um médico que está há 5 dias trabalhando em um hospital destruído. Essas histórias dão rosto às estatísticas, e o conflito se torna mais próximo e compreensível para a comunidade internacional. No entanto, analistas observam que isso pode ser parte da tática do Irã para destruir os princípios morais de Israel internamente, criando uma sensação de total vulnerabilidade do país. Além disso, os cidadãos sentem-se abandonados, uma vez que o exército está concentrado na defesa de alvos importantes. A tensão interna não resolvida pode tornar-se tão perigosa quanto os mísseis. Chegou o momento da verdade. Israel deve tomar uma decisão difícil: continuar a luta a todo o custo ou procurar uma forma de negociar. No entanto, até agora não há sinais de paz. Nessa situação, cada novo dia para os israelenses é uma luta pela sobrevivência, direta ou indiretamente. O novo golpe não é apenas contra edifícios e cidades, mas contra os próprios alicerces da segurança nacional. Quando parece que a situação está piorando, o sistema de defesa antiaérea israelita, que durante muito tempo foi considerado um dos mais avançados do mundo, está atualmente à beira do colapso. A tática iraniana de ataques prolongados e em vários níveis está a destruir a infraestrutura e a confiança de que Israel pode se defender. O Domo de Ferro, símbolo da defesa de Israel, não conseguiu resistir às novas ameaças. Este sistema foi concebido para proteger contra mísseis de curto alcance, lançados a distâncias relativamente curtas, como aconteceu nos conflitos com o Hezbollah ou o Hamas. No entanto, atualmente estamos a falar de mísseis balísticos e hipersônicos, lançados a partir do interior do Irão, utilizando manobras complexas e alvos falsos. Os mísseis Fatah-1, Fatah-2 e Segil-3 contornam o dome, como a água contorna uma pedra. Ao mesmo tempo, os estoques de mísseis Arrow 3 estão se esgotando. Apesar de esses mísseis terem sido desenvolvidos em cooperação com os Estados Unidos para proteção contra ameaças balísticas, a escala dos ataques foi tão significativa que nem mesmo o Arrow 3 seria capaz de interceptar todos os mísseis. Analistas ocidentais informam que Israel tem apenas 120 mísseis interceptores restantes, e esse estoque pode se esgotar nas próximas 2 semanas se o ritmo dos ataques continuar. A administração americana do presidente Donald Trump enviou uma missão especial a Israel para avaliar as necessidades urgentes. De acordo com o The Washington Post, o Pentágono está a considerar a possibilidade de fornecer urgentemente elementos do sistema de defesa antimísseis de longo alcance, THAAD. No entanto, a implantação e a coordenação dessa tarefa levarão tempo. Atualmente, Israel é obrigado a sobreviver com os recursos restantes. Além disso, isso é apenas uma pequena parte do problema. Falhas e superaquecimento
ocorrem devido à sobrecarga dos sistemas de guerra eletrônica, devido ao funcionamento contínuo das estações de radar. Além disso, os novos mísseis desenvolvidos pelo Irão possuem revestimento furtivo e utilizam interferências contra frequências de radar, o que os torna menos precisos para a orientação do alvo. Nessa situação, muitos acreditam que o Irão pode perder a capacidade de interseção aérea em 3 a 4 dias se continuar a lançar ataques com a mesma intensidade, especialmente nas regiões central e norte. Ainda não perdemos a guerra, mas estamos perto de perder o espaço aéreo, afirmou um dos ex-generais da Força Aérea Israelita. A situação é tão perigosa que até mesmo a mídia israelita, tradicionalmente cautelosa, começou a se dirigir publicamente ao governo. Manchetes como "sem defesa", "fomos abandonados" e "a cúpula rachou" tornaram-se parte da vida. Soldados ficam em pé ao lado de lançadores destruídos, enquanto cidadãos gritam acusações na direção deles, o que leva ao descontentamento público, que se transforma em fúria. Estas imagens são partilhadas nas redes sociais. O país sente cansaço da guerra. As pessoas não confiam na sua proteção e não sentem que têm controle. Todos os sons no céu causam medo. A economia está paralisada. As exportações foram suspensas. As escolas e creches estão fechadas. O país encontra-se num impasse tecnológico. Embora possua alta tecnologia, não consegue enfrentar os mísseis de nova geração, para os quais não foram concebidos. O Irão não parece disposto a demorar. De acordo com fontes militares iranianas, que permanecem desconhecidas, pelo menos 12 mísseis Fatah e Sejil estão prontos para serem lançados. Embora os alvos não tenham sido especificados, analistas sugerem que a próxima lista pode incluir infraestruturas estratégicas, como centrais elétricas, estações de tratamento de água e centros de satélite, bem como instalações militares. Washington e Londres estão a elaborar medidas urgentes. No entanto, neste momento, as suas capacidades estão limitadas ao fornecimento de tecnologia de defesa e apoio de reconhecimento. Uma vez que isso pode levar a uma guerra regional em grande escala, a intervenção militar direta continua a ser evitada. Ele não menciona que a Rússia é aliada do Irão em várias iniciativas regionais. Embora o Kremlin apele oficialmente para um cessar-fogo, os especialistas afirmam que Moscou está a usar o conflito para enfraquecer a influência do Shia no Médio Oriente e reforçar a sua influência em Teherão. Entretanto, dentro do próprio exército israelita, a tensão aumenta. Os militares reconhecem que, nas circunstâncias atuais, é impossível garantir a defesa de todo o Estado. De tudo sob controle para localização dos danos. Na essência, a defesa tornou-se seletiva, em que alguns recebem proteção e outros ficam sozinhos diante da ameaça. Assim, Israel está à beira de uma catástrofe. Já não pode contar com a superioridade tecnológica como defesa fiável. O modelo de segurança que foi criado ao longo de décadas tornou-se pouco fiável. Além disso, o inimigo localizado nas fronteiras pode já estar dentro do país em breve, se não for prestada uma ajuda imediata e significativa.